Oi, gente, tudo bom? Deixa eu te fazer uma pergunta. O seu filho faz birra? Eu aposto que a resposta é sim. Sabe por quê? Toda criança faz birra. Você quer escolher qual pijama você quer botar? Quer? Não, vem cá, meu amor. Vem cá. Você ficou com raiva, né, filho? Ei, você ficou com raiva? Que você queria ter ficado lá na água? Só que agora, olha só. Agora você já ficou demais na água. Olha só, deixa eu mostrar teu dedinho. Olha as tuas mãos, deixa eu mostrar pra você. Olha as tuas mãos. Olha ali, olha aqui. Quer ver? Vira a mão. Olha o que aconteceu. Tá vendo? Ó, o dedinho ficou murcho, ó. Tá vendo? Porque você ficou muito tempo lá na água já. Né? Aí já. E a Didi. Ai, o pai foi buscar lá atrás. Toca aí. Toca no pai. Não Pronto. precisa ficar bravo comigo. Você tá muito bravo, vamos escovar o dentinho? Sabia que a birra faz parte do desenvolvimento emocional da criança? Uma criança que faz birra não quer dizer que ela é uma criança mal educada, mal comportada, ou porque ela tá te desafiando e eu tenho que fazer ele me obedecer a qualquer custo, porque ele está me desafiando como pai. Não. Para você entender como que funciona a birra na criança, eu vou te explicar um pouquinho sobre o cérebro deles. Existem várias formas que eu poderia falar sobre o cérebro da criança, que ele é diferente do cérebro do adulto. Por quê? Porque ele está em fase de desenvolvimento. A gente tem a parte de cima do cérebro e a parte de baixo do cérebro. A literatura diz que é o andar de cima e o andar de baixo. A parte de baixo do cérebro da criança, que fica mais ou menos aqui atrás, tá vendo? Que é onde fica o tronco cerebral, ali o sistema límbico, que é responsável pelas emoções. É uma parte muito primitiva. É uma parte do cérebro onde a gente age sem pensar. Por exemplo, lá na época das cavernas, né? Quando uma onça corria atrás da pessoa, a pessoa tinha que fazer o quê? Tinha que agir. Não dava pra ficar pensando, ai, nossa, será que essa onça vai me morder mesmo? Será que vai me comer? Não, ela tinha que ter uma resposta muito rápida entre lutar com a onça ou fugir com a onça. Então essa parte é uma parte muito primitiva e que é muito importante, inclusive, nos tempos de hoje, né? Tem essa estrutura que chama-se amígdala, que é responsável pelo gerenciamento das emoções de raiva, medo. Ela também armazena as memórias dessas emoções que foram geradas, e é ela que faz essa resposta muito rápida entre lutar e fugir. E é muito importante, por exemplo, você está dirigindo um carro e aí atravessa uma moto na sua frente. Você simplesmente freia a moto, o carro. Você não pensou, ai, será que vai me bater? Não. É como se a amígdala tomasse todo o seu cérebro para que você tenha respostas muito rápidas diante de situações ameaçadoras. Então, quando você está numa situação de ameaça, é como se você começasse a agir sem pensar. E hoje em dia tem muitos adultos que agem sem pensar em situações indevidas, né? Por quê? Porque não é legal, por exemplo, você agir sem pensar num momento onde você tá com raiva, uma pessoa te xingou, você não pode simplesmente ir lá, bater na pessoa, matar a pessoa. Não. Você não pode agir totalmente por instinto, de uma forma primitiva. Por isso que a gente tem a parte do andar de cima do cérebro. Mais especificamente, aqui na frente, que é o córtex pré-frontal, tá? Fica aqui na nossa frente. E essa estrutura do cérebro, ela é responsável pela nossa maturidade, pelo nosso sentimento de empatia, onde a gente consegue entender que o outro ser humano tem sentimentos igual a gente. É a nossa parte racional, onde a gente pensa antes de agir. Então, a parte de cima pensa antes de agir. E a parte de baixo age para depois pensar. E por que eu tô te falando isso? Porque a criança, quando ela nasce, essa parte de cima do cérebro, o córtex pré-frontal, não está formado. Então, ela não tem como raciocinar sobre como ela está agindo. Ela simplesmente age puramente emocional.
como ela não tem esse racional formado, todas as situações do dia a dia dela, o cérebro é como se ele considerasse ameaça. Então a amígdala da criança tá acesa toda hora, né? Esperando uma ameaça. Ele tá tipo como se fosse aberto, vai. E o que é uma ameaça para a criança? Qualquer coisa, por exemplo, um não bota o dedo na tomada, um grito, eu vou escolher sua roupa, não faz isso. E eu sei que nós adultos a gente faz isso pra proteger os nossos filhos, porque afinal a gente tem que fazer com que eles sobrevivam. Só que pro cérebro da criança, como não tem essa parte de pensar formada, ela vai se desenvolvendo com o tempo, eles têm essas reações que a gente considera birra, que é chorar, gritar, que é até mesmo bater. Claro que cada criança vai ter uma reação, umas vão ter uma reação muito grande, que também tem outras coisas por trás, outras vão ter aquela birra mais tranquila, mas todos vão passar pelo processo da birra, não tem como. E a birra nada mais é do que uma crise. É, por exemplo, quando você diz um não para a criança muito forte, e aí ela se assusta e o cérebro recebeu a mensagem de ameaça, a amígdala toma conta de todo o cérebro da criança e ela começa a agir e ela não tá pensando, ela só tá agindo, ela só tá gritando, ela só tá chorando. Então, né, quando acontecer isso com o seu filho, não adianta de nada você querer ficar dando discurso e você não pode agir assim e tipo assim, apontando o dedo porque a criança tá em crise. É a mesma coisa que você adulto tá lá, né, numa situação de raiva, você tá com muita raiva com alguma coisa que aconteceu no seu dia e aí vem uma pessoa e começa a apontar o dedo, você não pode agir assim. Ai, Lola, vem pra cá, vem aqui. Ninguém gosta, né, quando você tá com raiva você só quer tipo, ai, cala a boca, eu não quero saber de você. Por quê? Porque é a emoção tá ali fluindo. Então, quando a criança tá passando por uma crise dessa, não ache que se você não corrigir na hora esse mau comportamento, ele não vai aprender. Não tem nada a ver, até porque você corrigindo ou não, ela não vai estar aprendendo nada. Porque é como se o resto do cérebro dele tivesse desligado. E essa parte do córtex pré-frontal, sabe quando que ele vai terminar de ser formado? Vocês vão ficar chocadas com essa informação. Com 25 anos. 25 anos é que termina de formar essa parte. Por isso que em alguns países a maioridade ela é atingida, ela é depois dos 21. Justamente por isso, porque essa região é onde a gente consegue ter a nossa maturidade, onde a gente atinge a nossa maturidade. Se você decide, por exemplo, bater no seu filho quando ele está numa crise dessa, de choro, de birra, pode ser que até funcione, tá? Ele pode até parar de fazer aquilo, mas ele não vai deixar de sentir, porque a gente não deixa de sentir as emoções. Não significa que ele não vai mais sentir raiva, que ele não vai se sentir frustrado na vida dele. A única diferença é que ele não vai mais te contar quando ele passar por isso, porque quando ele te contou, ele apanhou. E eu sei que às vezes parece, ai Amanda, mas é tão absurdo, meu filho fica todo o tempo fazendo isso. Mas é por quê? Porque ele não sabe fazer diferente. Então nós, pais, temos que tomar o papel de pessoas maduras. A gente tem o nosso cérebro formado, o nosso cérebro é maduro. Então a gente precisa olhar para essa criança e ensinar ela a agir de uma forma diferente. E não é simplesmente calando ou cala a boca, não faz isso, porque isso não ensina nada, você só ensina a criança a se calar. Você tem que mostrar pra ela o que ela tá sentindo, porque ela não sabe o que ela tá sentindo. Eu sei que parece óbvio pra gente que é adulto, ai, mas ela tá com raiva, mas ela não sabe que ela tá com raiva, ela só tá com a emoção ali, com as reações do corpo fisiológica, mas ela não sabe nomear aquilo como se aquilo fosse raiva. Por isso que muita gente fala em acolher a birra da criança. Acolher a birra não significa dar para a criança o que ela quer, para ela parar de chorar. É simplesmente ficar esperando ele sair dessa crise e você pode ajudar o seu filho, principalmente nomeando o que ele está sentindo. Tem vários estudos que dizem que quando a gente dá nome a uma emoção, a atividade cerebral já diminui, porque é como se você se tranquilizasse, ai, verdade, estou sentindo isso. Até para nós adultos, a gente tá nervoso e aí, ai, talvez eu esteja agora ansioso. Ai, verdade, eu tô ansioso. Então já vai diminuindo essa questão da atividade cerebral.
Então, quando a criança tá passando por essa situação, eu sei que é chato ouvir o choro, eu sei que às vezes a gente não consegue nem mesmo ficar tendo paciência ali para aquela criança chorando porque você simplesmente não deixou ela enfiar o dedo na tomada. Eu sei que é muito difícil, mas a gente tem que ser maduro e a gente tem que aprender a ter paciência, porque como que a gente quer que o nosso filho não sinta raiva se nem mesmo nós sabemos controlar a raiva? Se qualquer coisa a gente também se descontrola, se um simples choro de uma criança te faz sentir uma raiva tão grande que é um absurdo teu filho não se controlar, mas você também não consegue. Então a gente precisa respirar e se regular para depois ensinar eles a colocar aquela raiva para fora de uma forma diferente. Quando a criança é muito pequenininha, ali antes dos 3 anos, é mais difícil, porque ainda não tem a parte também logística formada, linguística, né? Tá formando, então é mais difícil. Então, quando a criança é menorzinha, o que você tem que fazer? Simplesmente distrair, né? Começou com o choro, tenta distrair, mostra a borboleta caindo do céu, a chuva, a flor, pra ele parar, pra ele sair da crise de birra, porque logo ele esquece, tá? Quando ele esquecer, ele esqueceu. Não adianta também depois que a criança passou pela birra ficar o dia inteiro. Ai, porque você chorou de manhã. Não faz sentido, isso não ajuda em nada, você só tá culpando a criança. Ai, você fez isso, apontando o dedo. Porque ela errou na sua cabeça, né? A criança maior de 3 anos começa a ter um entendimento melhor das coisas. Então você pode falar, ó, filho, percebi que você tá com muita raiva, né? Você dá o nome ao que ela tá sentindo. Você tá frustrado porque eu não deixei você botar o dedo na tomada. Filho, você tá com medo, você tá inseguro, né? Então, nomear o que ele tá sentindo, porque daí ele realmente, eu tô sentindo isso. E aí você vem com a solução, né? Do problema. Por exemplo, meu filho tava essa semana chorando todos os dias, porque ele não queria ir pra escola, não queria de jeito nenhum. Gente, era birra. Ele tem 3 aninhos, né? Aí logo eu captei, eu senti que ele tava... Na verdade, ele tava inseguro de ir pra escola, porque ele tinha passado as férias tão legal com a gente, e aí, de repente, ele sai daqui, né? Pode ser até dar a impressão pra criança de que, ai, a minha mãe não me quer, sabe? Eles têm uma visão diferente da gente, sabe? Ai, meus pais não me querem por perto, será que eu sou realmente chato? Então eles não entendem, sabe? Que não, que ele tem que ir pra escola, pro papai e mamãe trabalhar, né? Eles não têm essa capacidade. Então eu falei pra ele, filho, você vai ficar com saudades da mãe? Percebi que você tá inseguro que você vai ficar com saudades da mãe. Daí ele falou, vou ficar com saudades. Eu falei, então tá, então como é que a gente pode resolver as saudades? Quando você sentir saudades, você pede pra prof ligar pra mamãe, ou eu vou lá te buscar, ou se você fica com muitas saudades, você fala pra prof que eu te busco, não tem problema nenhum, mas eu acredito que vai ser tão divertido, porque vai encontrar os teus amigos, então você vai conversando. Isso significa que a criança simplesmente vai parar de fazer a birra? Não, né? Não é uma solução rápida, porque você vai estar construindo algo dentro dele, né? E quando a gente fala em educação positiva, respeitosa, não é para solucionar os problemas de outra forma rápida, igual o bater, o gritar, que realmente tem uma solução muito rápida, mas um dano muito grande. A ideia é que você esteja ali para o seu filho, para que ele entenda no futuro que quando ele passar por qualquer situação difícil na vida dele, ele vai te contar. Ele não vai simplesmente mentir, omitir, porque medo da sua reação naquela situação. E também para que ele aprenda a tomar boas decisões quando ele for adolescente, né? Você vai guiar ele para um caminho que você considera correto, para que ele aprenda a tomar decisões quando você não estiver perto. Porque agora eles são crianças, então a gente que toma as decisões por eles. Mas a gente tem que ensinar para eles que eles têm que aprender a tomar as decisões certas para a vida deles. E como é que se ensina isso? Não é calando, é conversando. Quando a criança ficar um pouquinho mais velha, ela vai fazer umas birras diferentes, que é aquele tipo de birra de vai no mercado, daí vai querer o chocolate, você diz que não, aí ele vai começar a fazer muita birra, muito choro no mercado. Só que assim, ó, se você dizer não pro seu filho, né, pelo chocolate, por exemplo, que você decidiu não dar o chocolate porque logo vem o almoço, né? E aí a criança começa a chorar desesperada, você morrendo de vergonha porque o mundo está me julgando. Tipo, assim, hoje eu sou muito tranquila, tipo, se querem me julgar, dane-se, entendeu? Porque eu sei que eu tô fazendo o meu melhor, mas eu sei que tem muita gente que ainda tem essa dificuldade, ai, porque as pessoas estão me olhando, né, no meio do mercado, imagina, eles vão achar que eu não sei educar meu filho, né?
E aí você vai lá e dá o chocolate para a criança. Você simplesmente ensinou para o seu filho que ele precisa agir de tal forma para conseguir as coisas, o que é totalmente errado. Então entenda que acolher a birra não é dar o que a criança quer para parar de chorar também. Quando você decidir não, você tem que assumir a bronca como pai. Pode ser que chore, pode ser que aconteça a crise, você vai levar para um outro lugar, tira a criança daquele lugar na hora, não é senta, querer discursar, porque só vai chorar mais ainda, né? Pega a criança, tá esperneando, leva para um outro lugar, um lugar onde as pessoas não estejam olhando, espera ela se acalmar. Depois que ela sair da crise de choro, aí sim é o momento de você olhar nos olhos e conversar. Ó, filho, você ficou frustrado porque eu não te dei o chocolate, né? Daí ele vai falar, E o que a gente combinou quando a gente saiu de casa? Que hoje a gente não ia comprar chocolate porque é durante a semana. Durante a semana a gente não come chocolate, né? Então você vai conversando com ele e vai explicar o porquê que você não deixou ele comer o chocolate. E você vai ter que explicar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000 vezes, até que uma hora vai entrar na cabecinha dele. E quanto mais cedo você fizer isso com o seu filho, mais rápido você vai perceber que ele vai aprendendo a lidar com as emoções. Então, ele vai começar a aprender, quando ele tiver raiva, ele pode agir de outra forma. Então, você fala, filho, na próxima vez que você tiver raiva, em vez de você chorar e gritar, dá uma volta, respira, né? Cria o cantinho da calma na sua casa. Aí você fala, a mãe também sente raiva. Eu também tenho vários momentos do dia que eu tô muito brava. Só que eu não desconto nas pessoas, eu não bato em você quando eu estou com raiva, eu não fico gritando, chorando. Não, eu respiro, eu saio de perto, né? Então nada melhor do que você dar o exemplo para o seu filho aprender a forma correta. Eles aprendem muito mais nos olhando do que a gente fala para eles. Me conta aqui, qual que é a crise de birra que o seu filho passou, que você na hora não soube como agir, ou que você soube como agir? Conta a sua experiência, que é muito importante também para nós compartilharmos ideias aqui nos comentários, tá? Tô te esperando. Me siga lá no meu Instagram, @amandadomenico. Gente, eu tô postando muito conteúdo por lá, eu faço live quase diária, tá? Eu faço blindagem, te ensino a ter paciência, faço várias técnicas de imersão para paciência, para você começar o dia bem, para você ter calma, para você parar de procrastinar. Então é bem legal. Me siga lá no meu Instagram. Um beijo pra vocês. Tchau!